Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Graças a Deus estamos aqui mais uma semana, conseguindo realizar a gravação de mais um vídeo. E hoje vamos discutir o segundo autor que encontra-se ainda no volume 1 da Patrística, Padres Apostólicos. Hoje trataremos de Inácio de Antioquia, tá bom? Bom, assim como fizemos no vídeo passado, vamos então iniciar a discussão desta obra através da biografia, tá, de quem foi Inácio de Antioquia, ok? Então, pesquisa aqui na Wikipédia, assim como fizemos na vez passada, tá? Vai nos trazer algumas informações interessantes para o início aqui da nossa discussão, né? Inácio de Antioquia, o Santo Inácio, foi bispo de Antioquia da Síria entre 68 e 100, ou 107, discípulo do apóstolo João, também conheceu São Paulo e foi sucessor de São Pedro na igreja de Antioquia. Segundo Eusébio de Cesária, Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia da Síria e, segundo Orígenes, teria sido o segundo bispo da cidade. Santo Inácio foi detido pelas autoridades e transportado para Roma, onde foi condenado à morte no Coliseu, martirizado por leões. Defendendo a autoridade da igreja, ele foi o primeiro a escrever a expressão Igreja Católica, em uso até o presente. Bom, como o trecho aqui é pequeno, né, sobre ele, a gente consegue ainda abordar um pouco mais o texto. Vamos lá. Vida. Antioquia, à margem de Orontes, é a capital da província romana da Síria, terceira cidade do Império depois de Roma e Alexandria, ocupa um importante lugar na história do cristianismo. Foi aqui que Paulo de Tarso pregou seu primeiro sermão cristão numa sinagoga, e foi aqui que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foi preso por ordem do imperador Trajano e condenado a ser lançado aos leões no Coliseu em Roma. As autoridades romanas esperavam fazer dele um exemplo e, assim, desencorajar o cristianismo. Porém, sua viagem a Roma ofereceu-lhe a oportunidade de conhecer e ensinar os conceitos cristãos, e no seu percurso, Inácio escreveu 6 cartas para as igrejas da região e uma para um colega bispo, o Policarpo. Ao falar sobre sua execução, Inácio disse a famosa expressão trigo de Cristo moído nos dentes das feras. E na iminência do martírio prometeu aos cristãos que mesmo depois da morte continuaria a orar por eles junto de Deus. Bom, surgiu a tradição de que ele era uma das crianças que Jesus Cristo tomou nos braços e abençoou. Bom, de que ele está falando aqui, né? Bom, ele está se referindo à seguinte passagem da Bíblia Sagrada. Eis aqui a minha versão. Tá? Estamos em Marcos 9, 33. Em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: De que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: Todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Bom, é justamente sobre esse menino que estamos falando. A lenda diz que foi, então, Inácio de Antioquia. Também uma rápida pesquisa sobre Antioquia. Descobrimos aqui na Wikipédia que ela é atualmente a cidade de Antáquia, na Turquia, tá bom? Então, se fizermos aqui uma rápida pesquisa no Google Maps, nós vamos encontrar aqui Antáquia. Bom, vou dar uma reduzida aqui, para nos localizarmos melhor. Bom, esse ponto aqui. Pronto. Agora a gente já consegue ver melhor. Né? Então, temos aqui a Síria, Turquia.
né? E é aqui justamente o local que aqui estamos nos referindo, tá bom? Aqui também perto do Líbano. E eu gostaria de fazer aqui só um pequeno itinerário. Eu gostaria só de mostrar a vocês a distância de Jerusalém, né? Bom, então estamos nos referindo aqui a uma cidade que está a 657 quilômetros de Jerusalém. Aqui indica, evidentemente, que se formos a pé, né, daria 6 dias, mas evidentemente se você caminhar 24 horas por dia. Se eu dividir essas 136 horas aqui por 8, né, digamos 8 horas de caminhada por dia, dá em torno aí, acho que 17 dias de caminhada, né? Então vamos tomar aqui 20 dias de caminhada entre Antioquia e Jerusalém, né? Só para a gente ter mais ou menos uma noção da distância que estamos falando, tá bom? Bom, a obra com a qual vamos lidar hoje, na verdade, trata-se de um conjunto de cartas escrito por Inácio e, bom, como eu havia explicado no vídeo anterior, a própria patrística nos traz um texto introdutório e eu gostaria de destacar alguns pontos que considerei interessante falar aqui. O texto inicia-se assim. Embora oriundo de Antioquia, seu nome deriva do latim igne, fogo, inatus, nascido. Inácios, né? É bem o homem nascido do fogo, ardente, apaixonado pelo Cristo, pela igreja, pela unidade e pelo desejo de imitação de seu mestre. Quase nada sabemos de seus pais, de sua formação, se era de família cristã ou convertido. Mais à frente, há um trecho aqui que achei também interessante. Inácio tornou-se célebre por sua peregrinação forçada em cadeias, de Antioquia a Roma, por volta dos anos 107 e 110. Aqui tem aquele velho problema de datas, né? Nas paradas que fazia para descanso, escrevia às comunidades que o tinham recebido ou que lhe enviaram uma embaixada com saudações. Não se sabe se realmente chegou a Roma, nem se, de fato, seu martírio foi consumado. Bom, aqui, evidentemente, precisaríamos de uma fonte mais segura para realmente afirmarmos alguma coisa a respeito disso. Eu estou confiando aqui no texto da patrística, apesar de que, como a gente viu no vídeo passado, esse texto inicial está um pouco desatualizado, tá bom? Bom, e sobre as cartas, né? Suas cartas, ao que parece, foram largamente difundidas e, segundo J. Quasten, elas têm importância incalculável para a história do dogma. De modo geral, as cartas refletem a influência do pensamento paulino, predominantemente, mas também o de João. Depois do século IV, Juliano, o Ariano, lançou uma edição grega das 7 cartas de Inácio, às quais ajuntou outras 3 cartas. Então, o que contém essas cartas? As cartas têm um esquema que lhes é comum. Uma saudação, um elogio das qualidades da comunidade, recomendações sobre fugas da heresia e agarraças à unidade da comunidade pela submissão ao bispo, e por último, uma saudação final e pedido de preces para a Síria ou o envio de um diácono. O tema central que as perpassa é, sem dúvida, o da união com Deus, com Cristo, com o bispo, entre os cristãos. É esta união a fonte viva onde Inácio alimenta o desejo ardente de imitar o Cristo em sua paciência até a morte, o martírio. O martírio, é um tema frequente em suas cartas, especialmente na carta aos Romanos, na qual Inácio suplica para que não façam nada para impedi-lo de chegar à arena e se deixar devorar pelas feras. Bom, mas na frente o texto traz algumas palavras do próprio Inácio que valem a pena citar aqui, até mesmo pelo poder poético que elas trazem, né? Possa eu alegrar-me com as feras que me são preparadas. Desejo que elas sejam rápidas comigo. Acariciá-las-ei para que elas me devorem logo, não como alguns dos quais elas tiveram medo e não ousaram tocar. Se, por má vontade, se recusarem, eu as forçarei. Perdoai-me, sei o que me convém.
agora estou começando a me tornar discípulo. Que nada de visível e invisível, por inveja, me impeça de alcançar Jesus Cristo. Fogo e cruz, manadas de feras, lacerações, desmembramentos, deslocamento de ossos, mutilações de membros, trituração de todo o corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, com a única condição de que eu alcance Jesus Cristo. Bom, vemos então aí, evidentemente, o poder poético, né, que ele utiliza nas cartas, e a primeira das cartas que é apresentada no texto é a carta aos Efésios. Ele vai seguir então a estrutura que eu acabei de citar, iniciar por uma saudação, né, os elogios, e, bom, como no vídeo passado, eu vou discutir aqui algumas partes que eu achei interessante, que eu marquei no livro. O poder poético do Inácio é muito forte, então há diversas frases aqui que são muito bonitas, né, que são agradáveis de serem citadas, de serem lidas, há trechos realmente muito bonitos, e que, bom, depois no final do vídeo eu separei algumas que eu gostaria de apresentar a vocês, tá bom? Mas já algo curioso aqui nessa primeira carta é justamente o trecho que encontramos na página 88, cujo título é O Homem Novo, e no segundo parágrafo ele inicia-se da seguinte forma: Ao príncipe deste mundo ficou escondida a virgindade de Maria, seu parto e igualmente a morte do Senhor. 3 mistérios retumbantes que foram realizados no silêncio de Deus. A segunda carta, Inácio aos Magnésios, né, também possui a mesma estrutura, também possui a mesma beleza de escrita, com frases maravilhosas como: se não estamos dispostos a morrer por ele, para participar de sua paixão, a vida dele não está em nós. Né? Então ele tem sempre esse poder poético muito forte na escrita. Bom, a segunda carta é a carta de Inácio aos Magnésios, possui a mesma estrutura, a mesma beleza de escrita, e logo de início eu encontrei um trecho bem interessante que eu gostaria de trazer para vocês. É o trecho que se encontra na página 94, primeiro parágrafo, e que vai falar justamente, né, do fato de que os cristãos agora devem guardar o domingo e não o sábado. Né? Vejam bem, aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. Né? É bem interessante aí, é a primeira vez que, já que dentro da patrística, esse assunto é citado. Né? Bom, a próxima carta é a carta de Inácio aos Australianos. Possui, evidentemente, a mesma estrutura, a mesma beleza de escrita, e que eu encontrei aqui um outro trecho que achei interessante para trazer para vocês, tá bom? Estou aqui na página 99, o título é Fugir da Heresia. E diz o seguinte: Eu vos exorto, portanto, não eu propriamente, mas o amor de Jesus Cristo, a usar somente alimento cristão, abstendo-vos de toda erva estranha que é a heresia. Tá? Bom, é interessante não confundir o que ele está falando aqui. Evidentemente é um combate a todo esse conjunto de heresias que existia ali na mesma região. Aqueles que, para terem crédito, misturam Jesus Cristo consigo mesmo, são como aqueles que oferecem veneno mortal misturado com vinho melado. O incauto o toma com prazer, mas nesse prazer nefasto lhe dá a própria morte. E segue dizendo o seguinte: Cuidado, portanto, com essas pessoas. Fazei-o sem vos encher de orgulho, permanecendo inseparáveis de Jesus Cristo, Deus, do bispo e dos preceitos dos apóstolos. Aquele que está dentro do santuário é puro, mas aquele que está fora do santuário não é puro. Ou seja, aquele que age sem o bispo, sem o presbítero e os diáconos, esse não tem consciência pura. Então é curioso aqui você ver já a importância que é dado ao bispo nesse período, né? A gente tinha visto mesmo nas cartas de Clemente Romano, e é aqui reforçado pelos textos do Santo Inácio. Né? A próxima carta é a carta destinada aos romanos.
Novamente tem a mesma estrutura, uma saudação inicial, alguns elogios, né? Partes bem conhecidas, como a intitulada na página 105, Sou o trigo de Deus, que a gente citou anteriormente, né? Não posso, evidentemente, aqui ficar lendo o conteúdo de todo o livro, né? A ideia realmente aqui é que vocês também o façam. Bom, a carta que se segue é a carta de Inácio aos Filadelfienses. Inicia-se com a mesma estrutura, uma saudação, elogia o bispo, fala rapidamente sobre fugir da heresia e traz a seguir um trecho que achei interessante de trazer aqui para todos. Fala da unidade na Eucaristia e traz o seguinte: Não vos enganeis, meus irmãos, se alguém segue cismático, não herdará o reino de Deus. Se alguém caminha em conhecimentos estranhos, esse não participa da paixão. Né? Preocupai-vos em participar de uma só Eucaristia. De fato, há uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo, e um só cálice na unidade do seu sangue. Um único altar, assim como um só bispo, com o presbítero e os diáconos, meus companheiros de serviço. Desse modo, o que fizerdes, fazei-o segundo Deus, né? Mas na frente nós encontramos ainda outro trecho que remete-se ao mesmo problema, tá? Ou seja, está discutindo aqui sobre cismáticos, sobre não dar ouvidos a heresias, ouvidos a outras interpretações, que não seja a interpretação, né, já da Igreja Católica, né? Então diz o seguinte: se alguém vos interpreta o judaísmo, não o escuteis, porque é melhor ouvir o cristianismo de homem circuncisado do que o judaísmo do incircunciso. Se ambos não falam a respeito de Jesus Cristo, são para mim estelas e túmulos de mortos, sobre os quais estão escritos somente nomes de homens. Bom, no trecho a seguir, ele já pede então aos cristãos para se afastar das doutrinas do judaísmo, deixando importante que aquele que não tiver na sua doutrina Jesus Cristo, a ele não deve ser dado ouvidos, né? Então aqui nós já temos uma clara separação, né, entre os dois. E ele justamente diz o seguinte: se alguém vos interpreta o judaísmo, não o escuteis, porque é melhor ouvir o cristianismo de homem circuncisado do que o judaísmo do incircunciso. Se ambos não falam a respeito de Jesus Cristo, são para mim estelas e túmulos de mortos, sobre os quais estão escritos somente nomes de homens. Né? A carta seguinte é a carta de Inácio aos Esmirniotas, possui a mesma estrutura, uma saudação inicial, a humanidade de Cristo, e, mais uma vez, ele inicia-se aconselhando os cristãos a fugir das heresias, mas sempre num tom muito duro, né? O catolicismo real ele tem essa característica de falar a verdade, pouco importa se machuca ou não ao ouvinte. E trouxe até um trecho aqui interessante que talvez toque a alguns, né? Quero, porém, colocar-vos de sobreaviso contra as feras em forma humana. Não só não deveis recebê-las, mas, se possível, sequer encontrá-las. Somente rezem por elas, para que possam converter-se. O que é difícil. Você vê que é são ataques bem fortes, né? São trechos bem fortes, mas que, enfim. A carta seguinte, e eu creio que seja a última, é a carta de Inácio a Policarpo, né? Que acredito que seja o Policarpo de Esmirna. Inicia-se com a saudação, direção à igreja, né? Novamente ele vem contra os hereges, num trecho aqui que eu achei muito bonito, né? A carta seguinte é a carta de Inácio a Policarpo, inicia-se na mesma estrutura, uma saudação, direção da igreja, e vem mais uma vez com um texto forte contra os hereges, e diz o seguinte: aqueles que parecem dignos de fé, mas ensinam o erro, não te amedrontem. Permanece firme, como a bigorna sob os golpes do martelo. É próprio de grande atleta aparar os golpes e vencer.
É por causa de Deus que devemos suportar tudo, a fim de que Ele também nos suporte. Sê mais zeloso do que és, discerne os tempos. Espera aquele que está acima do tempo, atemporal, invisível, mas que se tornou visível para nós. Aquele que é impalpável e impassível, mas que se tornou passível por nós. E por nós sofreu de todos os modos. Aqui mais um exemplo dessa força poética. Um dos últimos tópicos aqui é, mais uma vez, a submissão ao bispo, assunto bem marcante em todas as cartas. Atendei ao bispo para que Deus vos atenda. Ofereço minha vida para os que se submetem ao bispo, aos presbíteros e aos diáconos. Possa eu com eles ter parte em Deus. Então, continua evidentemente com um trecho bem poético, mas deixando claro isso, né? A importância da submissão à igreja. Né? E gostaria de terminar esse vídeo apresentando algumas frases, alguns trechos que achei bonito e que gostaria de compartilhar com vocês. O Santo Inácio ele possui um poder poético muito forte e, evidentemente, mesmo em tradução, essa força não é perdida por completo. Então, vejam as seguintes frases, que interessantes, que bonitas, né? Meus irmãos, não vos enganeis. Aqueles que corrompem uma família não herdarão o reino de Deus. Meu espírito é vítima da cruz, que é escândalo para os que não creem, mas salvação e vida eterna para nós. Ao príncipe deste mundo ficou escondida a virgindade de Maria, seu parto e igualmente a morte do Senhor. 3 mistérios retumbantes que foram realizados no silêncio de Deus. Se não estamos dispostos a morrer por ele, para participar de sua paixão, a vida dele não está em nós. Bom, esse conjunto de cartas, então, é a obra de Inácio de Antioquia, que se encontra no volume 1 da Patrística, como mostrei para vocês. Material que vale a pena ser lido, seja pelo seu poder poético, seja pelos ensinamentos cristãos já contidos nele. Observamos que não há ainda uma discussão filosófica sobre esses ensinamentos, sobre os conceitos aqui expressos. O que há muito mais é o cristianismo nu e cru. Né? Bom, e no próximo vídeo daremos continuidade com essa rápida análise que nós estamos fazendo sobre o volume 1 dos Padres Apostólicos. Já expliquei por que essa análise está sendo rápida. E iremos falar sobre Policarpo de Esmirna. Né? Como eu já expliquei outras vezes, o objetivo do canal é estudarmos junto essas obras e principalmente encontrarmos trechos que nos tragam certa dificuldade, que precisemos discutir em conjunto ou algo do tipo. Evidentemente, à medida que for avançando o nosso estudo, seremos obrigados a fazer mais vídeos para um dado livro. Né? Aqui eu estou fazendo basicamente um vídeo por livro, mas não será esse o modelo utilizado. Cada vez que encontrar um problema num livro, uma dificuldade, alguma coisa que vale a pena, uma pesquisa mais extensa, eu gostaria de trazer esta pesquisa aqui para assim compartilhar com vocês e, evidentemente, ter algum feedback, algum ensinamento. Bom, pessoal, por fim, eu gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado o trabalho. É realmente gratificante ver tanta gente assistindo esses vídeos. Aqui, evidentemente, não é um canal em que se espera em algum momento ter milhares de visualizações, nem nada do tipo. Estamos fazendo um trabalho muito específico, mas é realmente muito interessante, é realmente muito gratificante quando eu vejo tantas pessoas acompanhando o trabalho, e realmente gostaria de agradecer a todos por isso, tá bom? Um grande abraço para todos, que Deus abençoe, uma boa semana para todos, e na sexta-feira que vem a gente volta para falar um pouco de Policarpo de Esmirna, tá bom? Deus abençoe, até semana que vem.